Aos 17 anos, ganhou um concurso de beleza na sua cidade natal, Toledo, no Paraná. O prêmio desse concurso foi uma viagem a Porto Seguro, sua primeira viagem de avião. Foi nessa viagem que ela se encantou com a elegância das comissárias, tanto que, pouco tempo depois, pediu demissão, vendeu seu aparelho de som e se mudou para Curitiba, onde fez o curso de comissária, para ela também se tornar uma comissária tão elegante quanto aquelas do primeiro voo. Hoje, 24 anos depois, é psicóloga, pós-graduada em segurança de voo, piloto, comissária de voo e locutora. Essa é a Alessandra Costa, a comissária Tamisa, nossa primeira convidada aqui no Café na Galley. Fichacinha, né? Porque... Não é obrigado. Não sou obrigada, tem que aparecer. Agora sim, melhorou a minha voz, o meu áudio, ou estava melhor antes? Tá, tanto que você não precisa nem gritar, tá? Desculpa. Eu não vou te mandar para um lugar chato que está gravando. Mas depois a gente desliga e a gente conversa. Podemos usar esse roteiro mesmo? Podemos. Tá. Eu já esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Gente, depois que a gente entra no papo, o negócio vai, né? Vai ser muito legal isso, gente. Eu já estou empolgado. Alessandra Costa, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, a gente já, na abertura, já soube como você chegou aqui. Mas agora a gente quer saber, beleza, e depois? Quando você chegou aqui em São Paulo, como que tudo começou a acontecer na sua vida de comissária? Puxa, Rocha, olha, eu acho que assim, desde que eu saí de Toledo, foi uma aventura a minha vida, né? Já falei, vocês já contaram um pouquinho, né, de como foi que eu vim de Toledo, mas tem um fato interessante. Quando eu fui chamada, eu fiz a seleção em fevereiro, na Latam, em fevereiro de 97. E dia 5 de março de 97, eles me ligaram às 9 horas da manhã e me informaram. Teu treinamento começa amanhã às 9 horas da manhã. Só que eu estava em Curitiba e empregada. Então, eu passei o dia correndo para dar baixa na carteira, arrumar as malas, peguei um ônibus às 11 horas da noite, cheguei em São Paulo às 5 horas da manhã, sem ter ideia para onde ir. Na ocasião, eu liguei para uma colega que tinha feito seleção junto comigo e falei, Jô, posso tomar banho na sua casa para a gente ir para o treinamento? E assim foi. Fui para a casa dela de mala, já começamos o treinamento. Daí, à tarde, já arranjei uma pensão. Tudo isso, ó, treinamento, pensão, moradia, ônibus, mala, né? E no dia 6 de março de 97, então minha carteira está dada baixa em Curitiba, dia 5, e assinada dia 6 em São Paulo, na TAM. Nossa, foi a carteira mais rápida, né? De assinatura mais rápida. 24 horas. Quer dizer, eu não fiquei desempregada, né? Eu não fiquei desempregada, porque o último dia 5, o primeiro dia 6. Então, tudo certo. E daí foi só aventura, só aprendizagem. Até hoje, né? 24 anos depois. Vai ser muito legal esse nosso papo aqui, mas não vai dar para contar, acho que nem um pedacinho de tudo que a gente já viveu, né? Porque, inclusive, nós três também temos histórias. Muita coisa boa. Sou muito grata, assim, por tudo que a aviação me proporcionou. São Paulo, hoje em dia, já sou mais paulista do que paranaense, né? Porque eu tô há 24 anos aqui. Saí de lá com 18. Saí de 17 de Toledo, 18 de Curitiba. E tô aqui há 24 anos. Então, assim, só aventuras. E daí foi, né? Morar em pensão, morei muito tempo em pensão, né? Como vocês sabem. Depois fui morar sozinha, depois de alguns anos, depois comprei meu apartamento. E cá estou, ainda firme e forte, pronta para muitas outras aventuras. Os colegas ouvindo, né? Pensão, né? Dizer pensão, o que é isso, né? Pensão, na verdade, faz parte do início da vida do comissário, né? Exato. Era esse tema que eu queria puxar também.
Porque eu Desculpa, falei com falei. tanta naturalidade, né? Mas na verdade é porque a gente sabe, de repente as pessoas que estão assistindo aí não têm a ideia ou ficam até pensando nessa dificuldade, como que é eu me mudar para São Paulo, cidade grande, e pensão é o apoio, né? É o apoio para quem começa na aviação, é o início de tudo, é ali que a gente se acha, que conhece pessoas, que acha um lugar para dormir, para descansar, até se vocês quiserem contar um pouquinho sobre pensão, né? Então, eu quero puxar exatamente. Eu quero puxar exatamente esse assunto. Quando você falou quantas histórias a gente já viveu juntos, nós três, a gente já voou junto, a gente já fez treinamento junto, e aí você falou da pensão. E quando eu entrei na aviação, eu vi, foi muito parecido também. Eu estava em Florianópolis trabalhando e me mandaram a mensagem dizendo: então, você pode estar aqui em São Paulo para fazer a entrevista? Claro, quando? Amanhã, às 8 da manhã. A única diferença é que, como Floripa é um pouquinho mais longe de Curitiba, eu fui de avião, mas tipo assim, foi no susto também. E cheguei lá, não tinha noção de onde eu estava. Só que depois que eu fiz a seleção, eu já fui para uma pensão também, e foi nessa pensão que eu encontrei essa moça que está aí falando com a gente agora, Missária Tamisa, que já morava na pensão, passava a noite inteira voando e chegava impecável em casa. A gente dizia: eu quero ser assim um dia. Conta e nessa aí. época eu já voava em Inter, né? Eu não sei que ano que foi, Briggs. 99, maio de 99, quando eu comecei a voar. Já era uma super veterana de 2 anos de empresa. Exatamente. Mas já era veterana porque já voava internacional e, cara, era muito doido, porque a gente ainda no treinamento, na verdade não era maio, foi fevereiro. Eu entrei na empresa em fevereiro de 99, comecei a voar em maio. Então a gente no treinamento ainda, e ela chegava, a gente ficava olhando: uau, eu quero chegar aí um dia, né? E ela vindo de Paris, vindo de Miami. E aí, conta um pouquinho, Ale, ela chegava de uniforme, e o que eu pedia para ti todo dia? Ser cansado, e o que eu pedia para você fazer quando chegava? Eu chegava, já tinha feito isso a noite inteira, né? Ele pedia para eu ficar fazendo speech, os anúncios de bordo para ele ouvir, né? Para ele e algumas outras pessoas também que gostavam, né? Não só para ouvir, mas também para aprender, porque vocês estavam na época do treinamento, e isso é passado também, né? Mas a gente não pedia para ela fazer speech à toa, não é por nada. Vocês não têm noção de como é essa mulher fazendo speech. A gente voando com ela, a própria tripulação, ela fazia speech, a tripulação olhava, tipo: quem é que está fazendo isso? Não reconheço, é muda a voz. Faz um pouquinho, fala um pedacinho de speech pra gente. Eu vou dizer: Ale, você lembra que lá quando a gente morava na pensão, como a gente incomodava, você chegava de volta e dizia: faz speech pra gente, né? Então, eu falava, eu esquecia, eu fazia os speeches. Lembra que você vinha me pentelhado e repassava todos os speeches? Sim! Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos ao voo 8097, com destino ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. E desde então ela parecia realmente uma locutora. Você nunca pensou em trabalhar com isso, trabalhar com a tua voz, investir nisso? Então, não só pensei, né, como vocês também pensaram por mim, muita gente durante todos esses anos conversou, me incentivou sobre isso. Quem sabe a gente tenha novidades aí no futuro. A gente quer anunciar coisa aqui no Café na Galley, hein? Desejos, Carlos Drummond de Andrade. Desejo a você, fruto do mato, cheiro de jardim, namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor. Filme de Carlitos, chope com os amigos, crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos. Filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você. Pegando esse gancho, né, é que eu acho que a aviação você tem que aproveitar e expandir seus horizontes, né? Porque isso é algo que eu passo na aviação, é uma ferramenta que a gente utiliza, né? A voz é importante e você tem que expandir isso para todas as áreas da sua vida. Tudo que você aprender na aviação, você levar para a sua vida, e ao contrário também, tudo que você aprender na sua vida, você levar para a aviação. Então, você não pode ter medo de aprender, né? E ousar. E Sim. Usar todos esses recursos que você acabou ganhando de alguma forma para ser feliz, para crescer, enfim. A gente aprende demais, né? Sim. Conta, então, um pouquinho, alguma coisa que você tenha aprendido, que a aviação tenha te proporcionado e que você possa compartilhar com a gente. Olha, assim, é impossível, eu acho, descrever, né? Porque são 24 anos de história. Então, assim, eu acho que
80% do que eu sei eu aprendi com a aviação ou através da aviação. Mas assim, não só pelas oportunidades de estar em lugares, quanto pelas oportunidades financeiras. Então, assim, por exemplo, eu me graduei através do meu trabalho. Então, eu me pós-graduei também através do meu trabalho. Eu fiz outros cursos, então, tudo que eu tenho hoje, não só em termos de conhecimento, mas em termos materiais, também foi a aviação que me proporcionou. Então, assim, eu sou muito grata pela vida que eu tenho, sabe, por tudo que eu tive a oportunidade. Obviamente, eu fiz minha parte, eu retribuo com a minha parte para a empresa, senão não estaria aqui até hoje. Mas, certamente, a aviação para quem descobre, assim, é uma mina de ouro de oportunidades, digamos assim, né? Sim. Ale, você falando assim, ó, e para quem está assistindo, então, quer dizer que você ser comissário não significa que você só vai voar. Se você quiser, você pode fazer outras coisas, certo? Olha, eu diria, Rocha, que, na verdade, você não deve só ser comissário. Porque se você ficar fechado nessa posição, você vai ter tempo de validade. O comissário, ele tem que se reinventar. Porque, assim, você tem que acompanhar o mundo, né? Você tem que acompanhar as atualizações da sua área em termos de procedimentos, etc., de tecnologia, o que vem. Você tem que acompanhar o ser humano, a demanda do seu passageiro. Então, assim, de modo algum, você pode entrar, ser treinado e achar que se resume a isso. Você vai ficar para trás, certamente. Você tem que se atualizar e você tem que aproveitar. Como eu falei, tudo que eu tenho foi por meio da aviação. Então, a aviação, ela te demanda que você se retroalimente dela. Então, você vai, você trabalha, mas você também pega os recursos que você recebe e transforma isso em conhecimento, em bens materiais, enfim, para você usar de volta novamente no seu trabalho. Porque se você ficar parado, se você não se desenvolver, se você não aprender novas coisas, certamente você vai ficar obsoleto e você vai ser passado para trás. Porque tem muita gente boa no mercado. É como um iPhone hoje, né? Você tem que se reinventar todo ano, praticamente, né? Porque senão... Se você não se reinventar, alguém vai ocupar o seu lugar. Eu acho muito legal você falar isso, Ale, porque, obviamente, isso não é só na aviação, isso é em qualquer profissão, Sim. Qualquer carreira que você tenha, você tem que se manter em constante atualização, em constante aprendizado. E na aviação, especificamente, a gente tem... Eu acho que até dentro da aviação, a gente mesmo tem, às vezes, um certo estigma, um pensamento de que, como a aviação é um nicho muito fechado, muito específico, uma indústria muito específica, a gente fica nessa de, eu sei o que eu tenho que fazer, o que mais que eu vou aprender? Eu vou aprender só isso, eu sei voar o meu avião, eu sei falar o meu idioma e acabou, eu não posso ir adiante. E não é assim, né? Mesmo na aviação, você tem muita coisa, você pode se desenvolver. Pelo contrário, eu diria. Corroborando o que você falou, sim, em qualquer área você tem que se atualizar. Mas diferente do que as pessoas pensam, na verdade, a aviação te demanda muito mais, porque a aviação te demanda conhecimentos diversos. Pensa só, hoje, para a gente citar de exemplo, você tem que entender da sua parte técnica, da sua parte, digamos, comercial, porque você vai atender o seu passageiro, etc. Você tem que entender de mundo, entender de política, entender de saúde, porque a sua função está sendo afetada pelo período que a gente está vivendo, por exemplo, né? E isso vai refletir no seu trabalho a bordo, isso já está refletindo no seu trabalho, né? No caso, na aviação, porque reduziu, né? Fecharam as fronteiras, etc. Mas quando voltar, certamente vão surgir milhares de outros procedimentos que a gente vai ter que seguir, vai ter que pensar em incorporar devido à pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, às vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, acham que a aviação é um nicho muito fechado. Eu tenho que aprender idioma, aprendo lá o meu equipamento e fica nisso. Não, muito pelo contrário. Ela é dinâmica, ela é diversa, você tem que interagir com o mundo. Então, você vai ser demandado por isso também. Você vai ter que entender de tudo isso que está ao seu redor e não só daquele espaço que você está ocupando naquele momento. Você vai ter que pensar muito mais além e entender uma série de outras coisas. E vocês chamaram uma convidada que gosta de falar, então dá nisso, né?
Você acha que a gente escolheu por quê essa convidada? Tem que fazer parte 1, parte 2, parte 3. O Rock desistiu, já foi embora. Até ele falou, não. Sofia, ela fala demais. Eu não vou dar conta de acompanhar. Pois é. Cara, tá show de bola. Eu piro, porque daí quando você, né... Eu tenho noção que com certeza você tem essa clareza do que eu tô falando, mas eu piro porque você tá falando pro público aqui, né? Então eu começo a pensar e querer passar tudo que eu imagino e que eu vejo, que a gente vê, né? De oportunidades da aviação, do mundo vasto que é dentro da aviação e que de modo algum é aquele mundinho que às vezes as pessoas pensam, né? Isso é uma coisa que a gente quer também aqui, de alguma forma, plantar. A gente quer, pensando na gente, nós como profissionais da aviação, a gente quer se desfazer um pouco desse estigma que muita gente tem. Eu acho que, assim, nesse momento de 2020, que muitos aeronautas foram desligados, foram parar, de repente, no mercado de trabalho, eu acho que esse estigma ficou ainda mais evidente da nossa parte também e dos outros. Achar que comissário trabalha atendendo pessoas, mas só conhece de avião. O que ele pode aplicar de avião em outro trabalho? Nada. Então, meio que pessoas acreditam nisso e a gente acaba acreditando também às vezes, né? Então, é muito legal a gente puxar esse tema. Tu trazer esse tema também, a gente debater mais sobre isso, porque, cara, o que você falou, acho que é exatamente isso. O comissário ele tem que ser um pouquinho de tanta coisa. Tanta coisa. E para ser um pouquinho de tanta coisa, ele tem que saber muito de tanta coisa, né? Uhum, sim. É uma multidisciplinaridade, né, que a gente tem dentro da aviação que as pessoas não conhecem. E com certeza, assim, eu sei que é um período difícil que a gente está passando, tenho esperança e eu acho que a gente vai se restabelecer em breve. Eu sinto muito pelos colegas que estão aí, mas certamente a aviação proporciona uma série de ferramentas que às vezes um trabalhador de outra área não tem. Tanto é que você vê em períodos normais, eu não vou citar da pandemia, mas em períodos normais é muito comum quando um profissional sai da aviação, ele é requisitado em áreas de excelência, como, por exemplo, o mercado de luxo, joalheria, sabe? Porque o tripulante, ele aprende diversas coisas, ele aprende o trabalho, a excelência, né? E outra, não só também do trato com o passageiro, mas a gente aprende uma série de coisas a bordo. Olha só, a gente entende de fogo, a gente entende de medicina, a gente entende de sobrevivência, a gente entende de security, a gente entende de direito do consumidor, a gente entende de tanta coisa ali dentro que, às vezes, o passageiro que a gente está transportando não tem nem ideia, né? De tanto de temas que a gente tem que estudar e tem que dominar, e tem que se dominar, se melhorar cada vez mais. Porque, na verdade, sim, a empresa ela dá o básico para você, ali ela dá toda a base. Mas aí também vai do profissional se capacitar cada vez mais, e a se aprofundar, mergulhar nos temas, até para ele ter mais recursos a bordo para reagir diante de uma situação de emergência ou de uma situação adversa com um cliente seu, né? Por exemplo. Ale, muitas pessoas têm uma visão conturbada sobre a profissão comissário de voo, né? O que o comissário de voo faz? A gente já aprende desde a escolinha, né, que você é o agente de segurança a bordo, né? Poxa, aí na verdade é exatamente isso que a gente faz, né? A gente está lá para cuidar da segurança a bordo. O demais, o restante, não dá para falar que é um teatro, né? Mas, poxa, é o personagem do comissário que está trabalhando. Na verdade, assim, até o próprio teatro ou entretenimento que a gente faz, ele serve também para a segurança de bordo, né? Para a segurança de voo. Por quê? À medida que você entretém o seu passageiro, você não dá espaço, de repente, para os medos deles, etc. E para que alguma situação adversa aconteça. Então, assim, de grosso modo, você tenta manter sob controle aquelas pessoas que estão ali para o bem delas, né? Porque, na verdade, você é o profissional capacitado que entende das regras e do meio de fazer com que com essa aeronave decole, pouse em segurança e que não aconteça nenhuma intercorrência no meio do caminho. Então, se você pensar no serviço de bordo, no entretenimento, ele serve para a segurança, né? Exatamente. E você já teve alguma intercorrência dessas a bordo? Olha, eu brinco que, assim, eu acho que na aviação, profissionais da aviação, a gente tem karmas, né? Cada um tem um karma numa área.
Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o meu não é relacionado a emergências, né? Eu tive uma turbulência muito forte na época do Fokker 50, isso há 23 anos atrás. Alguns meses atrás. Oi? Alguns meses. Alguns meses atrás, coisinha pouco. Mas então eu nunca tive assim, muitas histórias a respeito de emergência. Eu também tive uma vez, o comandante me chamou, tinha uma pane hidráulica, etc. Eu perguntei se precisava preparar a cabine. Não houve necessidade, só fiz o briefing com a tripulação. Não houve necessidade de preparar a cabine, mas daí não sucedeu mais nada. Pousamos em segurança, o comandante resolveu as panes e tudo bem. E essa da turbulência, no Fokker 50, para quem não sabe, nós voávamos em 2 comissários. A minha colega, que era da minha turma, ela passou muito mal e ela teve que sair de ambulância. Então, assim, na verdade, eu fiquei meio que sozinha. Lógico, no primeiro momento eu tive que me afivelar, porque não tinha o que fazer, né? As bandejas tudo voaram. E depois, assim que melhorou um pouco, eu consegui falar com o comandante, solicitamos auxílio médico na chegada e ela desembarcou de ambulância. Mas, assim, nada muito fora do que às vezes acontece, né? Por isso que eu acho que as minhas histórias de emergência não são especiais, digamos assim, mas cada um tem um karma, né? Então, o meu é muito mais voltado para o security. Tem gente que tem karma de emergência médica. Tem gente, agora tem outros que tem um karma geral, né? Tipo o Vinícius. Do Vini, a gente tem muita história para contar também ainda. Não, esse tem que fazer uma série, né? Tipo, 10 episódios com o Vinícius. Não, porque aquele ali eu acho que já passou tudo, né? De emergência médica, a fogo, a tudo, né? Ele tem história para tudo que é. Mas eu brinco que o meu karma é muito voltado para a área de security. Então, eu já tive problemas de drogas a bordo, de assédio, esse tipo de coisa. Mas tudo depois acabou tudo bem. Mas também acabou tudo bem porque eu acho que, como tem um procedimento muito correto e a gente conhece o procedimento, fica mais fácil de você gerenciar e aplicar quando você tem o conhecimento do que você está fazendo. E Ale, deixa então te fazer uma pergunta, porque a gente sabe que tu, além de seres comissária na empresa, além de voar ainda hoje, tu tens também outras atividades em terra, né? Que tomam também parte da terra. Hã? Porque eu sou metida, eu sou curiosa, gente, eu sou curiosa. Mas foi curiosa, mas se manteve ali por competência, né? Então, tá aí até hoje. E há quantos anos você está fazendo isso em terra? E eu quero te perguntar, já para você contar um pouquinho da gente, como que você chegou a trabalhar em terra com segurança de voo? Foi por causa desse teu karma, você falou, eu preciso estudar mais? Ou como que isso surgiu na tua carreira? Essa parte de terra, na verdade, foi bem lá no início que eu comecei, porque se você vê minha trajetória, eu acho que não foi por causa do karma, não, foi por causa da curiosidade mesmo, porque eu sempre fui ávida por conhecer. Eu nunca me contentei só em voar, eu sempre quis entender mais, ou ajudar mais, ou contribuir, enfim. Então, eu entrei em 97 na empresa, e em 2001 eu comecei a fazer faculdade, minha graduação em psicologia. Então, na época, surgiu a oportunidade de contribuir na área de treinamento de CRM, por causa da psicologia. Então, eu voava, fazia faculdade e atuava no CRM como facilitadora. Fiquei no CRM até 2007. 2008, eu trabalhei em seguida surgiu o convite para ser assistente na gerência de tripulação, gerenciar outros comissários, né? Permaneci, acho que 1 ano e meio na gerência. Daí surgiu outro convite para trabalhar na área de Flight Standards em 2009, para atuar na área de padronização de procedimentos manuais. Então, eu fiquei no Flight Standards de 2009 a 2013, quando surgiu uma oportunidade, não era uma migração, mas era um processo seletivo interno para trabalhar na área de segurança. E eu apliquei e fui escolhida. Então, eu estou desde 2013 na área de segurança, cuidando especificamente da segurança na cabine de passageiros, de 2013 até o momento atual. E daí, com isso, acabei tendo outras oportunidades. Trabalhei com segurança de cabine no Chile, voltei, e assim foi. Então, assim, inúmeras oportunidades eu tive, e eu
atribuo isso à minha curiosidade, porque eu acho que a gente sempre vai ter muito para aprender. A gente está longe de saber tudo, que existe tanta coisa nesse mundo, né? E a gente, por ser comissário, por ser muito... É muito específico, é muito gratificante ser comissário. A gente cria uma percepção das coisas, uma rapidez de pensamento. Então, me chamou a atenção isso, essa área de segurança, de poder contribuir com isso. E hoje eu atuo nessa área e eu pretendo atuar nessa e outras mais. Daí com isso também eu fui estudar pilotagem, né? Eu sou piloto também. E, enfim, eu só sei que para conhecimento não tem limite. Eu sempre vou querer aprender mais e aprender tudo que eu tiver a possibilidade. Deixa eu botar na conta aqui, então. Psicóloga, comissária, piloto, pelo amor de Deus, né? Facilitadora de CRM, locutora. Atuo também como auditora, tá? Essa semana a gente está fazendo a auditoria do IOSA, né? Nossa certificação. Mas, enfim, mas tudo isso é por causa da minha curiosidade, porque eu acho que existem infinitas possibilidades. E tem não espaço, só mim, então? Para todo mundo. É só basta você se empenhar, você querer. E tem espaço para mais, então, né? Tem. É infinito, sempre vai ter. Só que só vai se destacar quem tiver essa garra de buscar e de ir atrás, porque as coisas não vão cair no colo. É como o Brigoni falou, né? Se você se restringir, eu aprendi, eu fui bem treinado, ok, você pode ser um bom comissário. Mas se você achar que é aquilo ali, alguém vai passar na sua frente. Porque sempre vai ter coisa para aprender. O mercado vai ter coisa nova para ensinar, vai ter novas demandas dentro da sua profissão ali mesmo. Então, assim, oportunidade tem, só que você tem que ter o empenho para sair na frente. Assim, como vocês, né, meninos? A gente está falando aqui, mas vocês também... Tudo bem que a entrevistada sou eu, mas em algum momento vocês vão se entrevistar, porque tem que contar a história de vocês também, né? A gente já se entrevistou também. Muito bem, eu acho que é necessário para as pessoas perceberem, né, os diversos perfis que a gente tem, mas que esses perfis vão ter alguma coisa em comum, que é não ser conformado, né? Você sempre pode mais. Exatamente. Boa. Eu acho assim, às vezes, alguns comissários, aí agora eu falo já dos comissários da ativa mesmo, eles podem erroneamente ter a percepção de que eu não vou subir na carreira, eu não vou avançar, porque dentro da aviação tudo é muito hierárquico. Então, quando é que eu vou ser chefe de cabine? Quando chegar a vez da minha turma. Quando é que eu vou voar internacional? Quando chegar a vez da minha turma. E realmente a aviação é assim, ela é hierárquica, não é chegou agora e passo na frente, não. Agora, não quer dizer também, a gente conhece muitos casos, né, de que a pessoa chegou no momento pela turma e não avançou, porque realmente ela não atendia a expectativa ali. Então, assim, uma coisa é o tempo de casa, mas outra é o teu preparo também, o que você tem para entregar naquele momento. E isso só se tu pensares numa carreira linear, né? Mas, tudo que você fez fora do voo, tem muita coisa, tem muita oportunidade. E outra coisa que eu ia falar, não é só, porque assim, aí a gente está falando de função, né? De repente eu me tornar auxiliar mais antiga, depois chefe de cabine, depois voar internacional, enfim. Mas espera aí, eu posso ser um comissário novo e me destacar entre todos os comissários que existem na empresa. E a gente tem vários exemplos aí de comissários que se destacam pelo atendimento, pelo conhecimento, né, pela garra, pelo comprometimento de participar até de temas de relevância da empresa. Não necessariamente aquele que está, não necessariamente de coisas que diz respeito diretamente ao passageiro, mas, por exemplo, de fazer um relatório de segurança, de se empenhar, de resolver problemas internos. Existem inúmeros exemplos aí de pessoas que se destacam e que são relativamente novas, são auxiliares, digamos assim. Então, realmente, a função, ali o cargo não quer dizer nada, né? Você pode muito bem se destacar também sendo novo. E fora isso, você pode usar tudo isso que você tem na sua profissão e levar para o seu sucesso pessoal também, usar todo esse conhecimento que você tem e ser um empreendedor fora, por que não? Né? Então, assim, possibilidade existe. A gente só tem que enxergar fora da caixinha e se não se restringir aquilo ali, a hierarquia. Existe, isso é um papel importante, né? Tem que respeitar, tem que seguir, ter paciência,
Mas eu tenho N outras possibilidades paralelas, né? E a curiosidade muitas vezes abre portas, né? E, poxa, a gente nunca pode deixar o cavalo passar selado na nossa frente. Se você está preparado, você vai montar nesse cavalo. Exato, exato. Como que você chegou no internacional? Ótimo exemplo, ótima pergunta. Eu vou dar um exemplo do que você acabou de dizer. Eu entrei, normalmente, como o Brigoni falou, a gente segue uma hierarquia, certo? No entanto, eu entrei em 97 na empresa e a primeira aeronave wide body que a gente recebeu para fazer o voo internacional, ela chegou em outubro, se eu não me engano, de 98. Então, logo que eu entrei, as coisas andavam muito rápidos, né? Muito rápido, porque nós éramos um número menor também de comissários. Só que eu logo já saquei que existia a hierarquia, então as pessoas iam ser escolhidas para ir para o internacional de acordo com a antiguidade dela. No entanto, a empresa ela tinha previsão de a primeira rota Miami e a segunda Paris. O que você precisa para você fazer um voo para Paris? Normalmente, você vai precisar de algumas pessoas, pelo menos, que falem francês. Então, era natural que a empresa buscasse esses profissionais. E eu me lembro que, nessa ocasião, a empresa contava com apenas 4 comissários que falavam francês. E eu havia estudado francês na minha infância. Então, o que eu fiz, um pouco antes de completar 1 ano de casa, eu cheguei para a chefe na época e falei, olha, se você me garantir minhas férias em 1 ano, né, eu vou para a França fazer um intercâmbio, melhorar meu francês para eu me habilitar. E assim foi feito. Ela me deu na hora as férias, fui para a França, fiz intercâmbio, voltei, fiz o teste para tirar a habilitação do idioma e consegui entrar na primeira turma de comissários do wide body. Eu não fiz parte das tripulações fixas, porque eu não era antiga, mas em janeiro de 99, quando começou oficialmente o voo para Miami, eu já estava dentro. E 6 meses depois a gente começou a voar. Então, assim, eu tinha 1 ano e 8 meses de casa. Abriu-se a janela de oportunidades, você pescou, por que não? Pesquei e foi fui. Atrás, pronto, é isso, né? E é importante você ver que, assim, eu pesquei e apliquei um esforço ali, porque eu... teve um esforço, eu fui, gastei dinheiro, fiz um intercâmbio porque eu vi essa oportunidade, tudo bem que eu já tinha toda a base, mas com esse esforço eu colhi ótimos frutos, tanto é que eu fiquei no nacional, digamos, 2 anos e estou há 22 no internacional. Minha história é totalmente diferente, por quê? Justamente por causa do cavalo selado que passou e eu agarrei a oportunidade. Perfeito. Mas tu estava pronta para agarrar esse cavalo, o detalhe é esse, Exato. né? Você poderia eventualmente ter demorado mais. Daí eu me preparei, fui para a França, me preparei e consegui montar esse cavalo. E como que foi a história E como que foi a história da tripulação da American Airlines? O que aconteceu? É que assim, então, desde muito cedo, né, eu comecei a voar o internacional aqui na empresa e nós, da TAM na época, né, a empresa se chamava TAM, era totalmente novo lá fora, ninguém tinha ouvido falar. E isso também vai ao encontro do que a gente estava falando ali de trabalho de excelência, etc. Então, assim, quem conheceu, né, o comandante Rolim sabe que ele primava muito por isso, pela excelência, pelo atendimento, pela nossa aparência. Então, quando a gente chegava em Miami, a gente percebia olhares. Até que um belo dia, cruzando no saguão do aeroporto, cruzamos uma tripulação da American, não sei se foi ali na alfândega, não me recordo em qual momento. E eles perguntaram, vocês são da onde? Nós somos do Brasil. Tá, vocês são daquela aeronave nova que está vindo para cá, tal. Ok, e vocês estão indo para São Paulo agora? Daí nós, não, a gente está chegando. A gente tinha acabado de chegar de São Paulo. E eles ficaram impressionadíssimos. E não foi a única tripulação. Isso já se passou também em Paris, em outros lugares, porque pela nossa aparência. Então, a gente sempre teve essa coisa da aparência impecável, da impecabilidade aqui na empresa, né?
Então, da forma que a gente se mostrava, as pessoas desacreditavam que a gente tinha feito um voo de 8, 12 horas e que a gente chegava como se a gente estivesse partindo para fazer um voo e não chegando. Porque chegava como se tivesse plenas, né? Plenos, todos. Você não chega depois de 8 horas de voo impecável como se estivesse pronto para sair, né? Exato, e a gente chegava, né? Que legal. E essa é uma marca registrada, né, da empresa aqui. E é uma coisa também que você tira e leva para a sua vida. É o tipo de aprendizado que você leva para a sua vida pessoal, né? O quanto isso faz diferença, de repente, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, ou quando você vai num encontro importante. Então, são esses detalhes que você ganha, você carrega na sua bagagem e que não tem preço, né? Isso, na verdade, você não compra. E uma outra coisa que eu tiro disso, Ale, assim como essa tripulação da American notou vocês e veio conversar com vocês, assim, eles vieram conversar porque também eram tripulantes, mas com certeza os passageiros também notavam, muita gente notava. O comissário, ele tem um pouco desse glamour, né? Ele está bem vestido no aeroporto, o uniforme sempre é elegante, é bonito, tem aquela fantasia toda. E é interessante a gente ver realmente como, quando a gente fala, quando a gente ouve que a gente está sendo visto, a gente está sendo observado em todos os momentos, não é brincadeira, né? É dentro do avião, é fora do avião, é no aeroporto, é no trajeto, a gente chama a atenção. É exato. Você é exemplo, né? Você é exemplo. Mesmo, vamos dizer assim, mesmo que um passageiro não seja da sua empresa, você está cruzando no aeroporto, o que você está fazendo, o modo que você está fazendo, está servindo de exemplo para ele. É como se você fosse uma autoridade, não é isso, mas é como se você fosse, você vai guiar, entendeu? Então, sim. E muito provavelmente, se você estiver fazendo alguma coisa errada, tiver uma postura errada, isso vai chocar a pessoa, mesmo que ela não seja da sua empresa, porque você se torna uma referência, né? São seres alados, né? A gente é meio que diferenciado mesmo. E você estava falando, eu lembrei que uma vez uma passageira falou assim para mim, mas como é possível isso? Vocês, 8 horas depois, vocês têm um ar de frescor, como se tivesse acabado de tomar banho. Falei, truques da aviação que a gente aprende. Só quem vive, né? Porque tem truque também aí, né? Vamos contar aqui pro pessoal. Sim, a gente tá sempre cuidando, opa, a camisa saiu da calça, arruma, vai lá no toalete, tira a camisa, ajeita botão, ajeita a gravata, eu tinha agonia, porque gravata você vai se mexendo, ela vai soltando, então sempre, sim. Eu criei cacuete, tá? Eu criei cacuete na aviação. Hoje eu de camiseta, quem me conhece no dia a dia sabe que eu de camiseta, às vezes eu tô puxando aqui, porque eu lembro, o meu subconsciente acha que tem uma gravata aqui puxando, então você tá sempre se olhando, sempre se cuidando, é muito maluco, né? Eu virei maníaca de lencinho de bebê. É uma coisa que não pode faltar na minha casa, na minha mala. Sabe aquelas toalhinhas de bebê? Sim, sim. É item obrigatório para mim, né? Que vai ser o resultado do porquê o passageiro olha e fala, nossa, mas como? Aonde ela tomou banho se aqui não tem chuveiro, né? Ale, alguma história engraçada nesses anos aí? Certamente, né? Em 24 anos tem várias, mas assim, tem uma história que ela é meio que marca registrada, né? Primeiro tem que explicar que, assim, antigamente, quando a gente entrava na aviação, tinha um critério que era assim, eles desejavam que 2 pessoas não tivessem o mesmo nome. Então, era natural que você chegasse e você preenchesse uma lista de opções de nomes, porque se chegasse lá no RH e o seu nome de crachá já existisse, eles iam partir para a sua próxima opção. Então, normalmente, eles te davam 5 opções para você colocar ali, para não ter nome repetido. Então, meu nome de verdade é Alessandra, meu segundo nome é Ângela, e esses 2 nomes já existiam. E eu coloquei outras opções lá que também já existiam, e eu coloquei também a opção de Tamisa, que vem do rio Tamisa, que passa em Londres. E esse foi o meu nome escolhido pela empresa, então eu me chamo Tamisa. Tenho dupla personalidade, né? 24 anos de voo, eu tenho 2 nomes, né? Em casa eu sou uma, no aeroporto, lá na empresa eu sou outra. Você é Tamisa há mais tempo que a Alessandra, na verdade, né? Há mais tempo que a Alessandra, é quase isso. E eu fui para assumir a função de chefe de cabine muito cedo, né? Eu tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses de empresa, eu tinha 19 anos de idade.
E no meu primeiro voo solo que significa dizer que assim, eu já não estava mais em instrução, alguém me ensinou e depois eu fui fazer os meus voos de chefe de equipe sem a instrutora, comandando a equipe. E eu fui fazer um voo para Curitiba e era um voo curto, você ia num dia à noite e saía no outro dia logo cedo. E deu algumas horas da noite, tipo, sei lá, 11 horas da noite, o comandante do voo me ligou e falou assim, olha, Tamisa, o tempo piorou aqui em Curitiba, o avião não conseguiu pousar, o avião que a gente ia sair amanhã de manhã, o avião foi para Joinville. Então, a gente vai ter que ir de Kombi, porque naquela época era Kombi, não era van, não era ônibus, não era nada, era Kombi. A gente vai de Kombi para Joinville. Por favor, avise a sua equipe, né? Os outros comissários. E lá fui eu telefonar. Telefonei para uma, telefonei para outra. E para outra, o telefone estava ocupado. E nada de eu conseguir falar. Eu tive que botar uma roupa, tirar o pijama, botar uma roupa e fui até o quarto dela. Cheguei na porta, bati. E eu escuto assim, quem é? Pendura na porta! Daí eu fiquei assim, já me imaginei num cabide pendurada, né? Até que a menina dentro do quarto se tocou e veio e abriu a porta. É resumo da ópera, para quem não entendeu nada ainda. Meu nome é Tamisa, então, nos hotéis a gente costuma ter o serviço de lavagem de camisa. Então, o pessoal da lavanderia vem e normalmente pendura na porta. Às vezes, batem na porta para você retirar a camisa. E ela queria descansar, então o que ela fez? Ela tirou o telefone do gancho. Na verdade, a camisa dela já tinha sido entregue. Só que quando eu bati na porta, ela acordou e ela ficou brava. Porque ela achou que era o pessoal da lavanderia acordando ela. Então ela gritou, pendura na porta! E no fim era a chefe dela, que daí neste momento eu imaginei pendurada num cabide na porta para ser retirada. Engraçado que a menina perguntava quem é, você é Tamisa. E ela, pendura na porta! É a Tamisa! Pendura na porta! Até então, eu já contei essa história algumas vezes. Meio que virou lenda, né? Então, mas o pior é que a história é real e marcou, né? Porque é muito engraçado. Lógico que na hora eu não sabia o que fazer. Imagina, meu primeiro voo de chefe, e eu não sabia como reagir, eu fiquei assim, né? Fui pega de surpresa, mas daí ela também, logo ela percebeu o que tinha acontecido e veio. Mas essa foi uma história marcante que... né, virou lenda, vai ficar pro resto da minha história aí. O pendura na porta, né, Everton? Pendura na porta! Na porta! Tem palavrão também, que eu não posso falar aqui, né? Tinha um palavrão, né? Pendura na porta. Tinha palavrão. Por favor, pendura na porta. Excelente. E ó, você falou, deixa eu puxar uma coisa que você falou tanto de Curitiba. Quando você falou Curitiba, eu lembrei, cara, eu comecei a olhar assim, cara, a gente está representando a região sul total aqui, né? É Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a nossa convidada paranaense. E eu trouxe, Balneário Camboriú, Toledo e Caxias do Sul. E eu trouxe um presente aqui. Presente não é porque só eu vou ganhar, não, mas em homenagem... O que é isso? Isso. Em homenagem à nossa convidada paranaense. Você lembra disso? Corta tudo. Não eu quero pinhão aqui na minha mesa. Pergunta pro Rocha. Como que é o nome da árvore que dá esse fruto aí? Esse fruto que eu trouxe para nossa convidada, ó. Conhece? Olha, araucária. Araucária angustifolia. Essa você fala o sobrenome, eu não sabia. Rocha, cadê? A gente manda entregar. Recheada de pinhão. Fez inveja. Eu só tenho isso aqui, ó. Que é isso? Ovinhos de Páscoa. Ovinhos de Páscoa, sobremesa, ué. Ó, eu só tenho café. Eu como um pinhãozinho por vocês. A próxima caneca a gente te manda com pinhão dentro. Recheada de pinhão, né? Por favor. Que absurdo isso. Eu vou comer em homenagem a vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, mas o meu, quando você já manda descascado. Eu amo pinhão, mas eu odeio descascar. Eu tô com os dentes tudo zoado, que se eu não tenho mais coragem de abrir assim também, porque senão eu fico banguela.
Não, hoje em dia eu nem posso, né? Porque eu virei adolescente de novo, ó. Se eu fizer isso, eu vou ficar sem os 3 dentes. Eu tenho, cada pinhão que eu como morrendo de medo, mas assim, você tem mais fome do que vergonha, né? Eu tenho os meus 2 dentes da frente quebrados. Quando eu era criança, eu caí, eu tropecei no chinelo e me estabaquei no chão da cozinha. Então eu quebrei esses 2. Achei que era de comer Não pinhão. foi. Não foi, mas depois eu comendo a maçã, algum tempo depois eu soltei de novo esse dente, um deles que tinha sido colado. E até hoje, eu vou morder alguma coisa, pinhão principalmente, sabe quando você morde dizendo, vai dar ruim, vai dar ruim, mas eu vou agora comer. Deixa eu falar um negócio pra vocês, eu sei que eu sou mais velha, mas tem um descascador de pinhão, gente, eu até tenho descascador aqui, só não tenho pinhão, né? Tem? Tem. Eu tenho aqui em casa, mas eu prefiro o pinhãozinho. Vai no susto mesmo. E quando tu pega aquele bichado, põe na boca, que vai aquele churume dentro. Pela sua vontade, Roger. Já tava pensando em sair daqui da entrevista e ir pro mercado comprar pinhão, né? Porque eu já agora fiquei com... Cara, eu tô aproveitando. Agora aqui em Santa Catarina agora tem. Tá começando a esfriar. Hoje tá um friozinho gostoso ali fora e tá tão barato esse ano. Olha, para ficar vamos melhor, aproveitar, um fogão a lenha para tostar esse pinhão e uma taça de vinho, uma né? chapa. Nossa Senhora! Eu puxei até o bordão do Rocha. Que mata no estado errado. Rocha, olha, como pagamento da entrevista, você se vira, vai pro sul e traz e me chama aí na sua casa pra gente comer pinhão e tomar chimarrão. Puta, uma boa. Mas não pode agora por causa do corona, né? Ai, meu Deus. Ou não, depois. Gente, a responsabilidade, máscara, né? Mas depois da máscara, quando não precisar mais de máscara, a gente se faz uma sapecada. Não tem problema. Essa pecada de pinhão. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta, que agora, falando de pinhão, de comida, me puxou uma história. Vou te perguntar. Quanto queijo você já deixou esquecido para fora da janela em Paris? Nossa! Para vocês dois, vale a pergunta para vocês dois, né? Era geladeira, os dois, né? Eu deixei muito. Olha, é muito bom, né? Eu deixei muito. Muito queijo, muito vinho, muito tudo, nossa. Para vocês que não estão entendendo o que acontece... Conta aí. É verdade, né, gente? A gente está falando aqui, ninguém vai entender nada. Para vocês que não estão entendendo, como assim esquecer queijo para fora da janela? A gente chegava em Paris e não tinha frigobar no quarto. Que chique, né? Chegar em Paris, não tem frigobar no quarto. Comissário é uma peste. Comissário se vira, dá um jeito. Então, como a gente não tinha frigobar no quarto, tempo lá fora, frio no inverno parisiense, a gente abria a janela e colocava do lado de fora queijos e vinhos para manter eles refrigerados. Só que muitas vezes a gente esquecia, né? Então, aí que tá o porquê do lado de fora. O pessoal do hotel que se dava bem, né? Nossa. Eu cansei de deixar queijo em Paris. Porque, cara, você chegava lá, todo tipo de queijo, 1 euro, 2 euros. Não era nem euro. A gente começou a voar para Paris, nem euro existia franco. Ainda, era franco. A gente comprou queijo em franco. Se eu te contar que eu tenho uma lata aqui cheia daquelas moedas que eu não troquei. Sério? Eu tinha uma nota de franco um tempo atrás também. Sabe Deus que o fim levou. Mas nessa a gente acabou de entregar a idade mesmo, né? A gente conheceu a Europa com franco francês e marco alemão ainda, que a gente fazia o Frankfurt naquela época, né? É verdade. E, cara, quanto queijo a gente comprava barato. E dizia, eu vou comprar. Se eu não conseguir levar para casa, eu como todo aqui. E aí não cabia no frigobar, tudo para janela. Deixei muito. São essas oportunidades que a gente diz, né? Que a aviação proporciona, que não é nenhuma questão assim de ser, nariz empinado, não é isso, mas é de aproveitar mesmo vida cultural, né? Museus, a própria cidade em si, as comidas típicas, nossa, realmente, se souber fazer bom uso da aviação. É unir o útil ao agradável, né? Porque eu também falei lá na nossa entrevista, eu nunca teria conhecido, imagina, 1/3 do que eu conheço se não fosse minha profissão. Então, sim, a gente tem que saber
aproveitar o momento, aproveitar a profissão que dá a gente essas oportunidades, né? E, pô, extrair um máximo de todas as possibilidades que ela nos oferta, né? Tanto de conhecimento, de estudo e tal, quanto de entretenimento, né? É tratar a carreira com responsabilidade, fazer com responsabilidade o seu trabalho, para poder depois aproveitar também essas oportunidades, né? É o bônus da profissão, e que tá certo, tem mais é que aproveitar mesmo, né? Que é uma delícia, por sinal. A gente vê, né, começa a dar valor nessa época agora, que, por exemplo, a gente está com diminuição de voos, as fronteiras fechadas, né? A gente fica, nossa, que falta. E, ao mesmo tempo, também a gente começa a valorizar coisas antigas, né? De dar valor, falar, poxa, tô indo para Belém, que delícia, né? Então, assim, de valorizar, realmente a gente tem uma profissão fora do comum, assim, é muito gratificante. E a Lê, pegando esse gancho, a gente aqui no Café na Galley, a gente tem até uma submarca, vamos dizer assim, dentro do site, que é o nosso propósito. É o triplo IN que a gente chama, né? Que é inspirar, incentivar e influenciar. É isso que a gente quer, de alguma forma, com a nossa história, com a história dos nossos convidados, com isso que a gente acabou de fazer aqui agora, essas lembranças boas que a gente teve da nossa carreira, mas a gente quer isso também, a gente quer usar isso para inspirar, incentivar e influenciar. Eu acho que a gente já conseguiu bastante. Mas você conseguiria deixar para a gente e para esses nossos colegas, tanto os que já estão na ativa quanto os que ainda sonham com a carreira, em uma frase, um pensamento, alguma coisa que você deixaria para eles dizendo, resumindo esse recado todo? Bom, acho que como vocês já perceberam aí pela minha história, eu sou uma pessoa curiosa, né? E eu tive mais certeza disso que eu vou falar ao longo de toda a minha história, que é uma coisa que eu acredito e vou seguir acreditando, que é conhecimento é poder. Então, assim, nunca deixe de aprender. E eu não estou falando aqui só de conhecimento formal, de graduação, é lógico que isso é muito importante também. Mas eu estou falando de qualquer tipo de conhecimento, nunca se contente com pouco. Tente entender, aprender coisas novas, porque quem tem conhecimento tem poder. Se você entende de várias coisas, se você se dispõe a ir um pouquinho além, né? Isso vai facilitar o seu trabalho, por exemplo, já que a gente está falando da profissão, né, de comissário. Então, se você entende, por exemplo, se você é curioso de repente, ler sobre leis, poxa, estou lendo lá sobre direito do consumidor, daí eu tenho todo o preparo ali da parte de aviação, de segurança de voo, de regras, eu junto as duas coisas, isso vai me facilitar a hora que eu for tratar com um cliente a bordo, a hora que eu tiver alguma disputa a bordo. Então, assim, quem tem conhecimento tem poder. O conhecimento facilita a sua vida, abre portas. Então, a minha dica, nunca deixe de aprender. Use e seja curioso. Curioso no bom sentido, obviamente, né? Exato. É minha amiga, minha amiga. Há 2 décadas. Minha também. No coração aqui, tá? Um brinde. Valeu. Nosso brinde para foto aqui. Gente, muito legal. Olha, eu desejo sucesso. Não sei se eu desejo que vai ser um sucesso, né? O canal de vocês. Eu achei maravilhoso. E vindo de vocês dois, assim, eu tô muito honrada de estar entre aqui as primeiras pessoas. Eu tenho certeza que lá na frente eu vou falar assim, olha, tá vendo? Eles são tão importantes. Eu tava ali, no começo de tudo. Tô lá, acessa lá, vê meu vídeo, eu tô lá. Vê meu vídeo. Nossa, o que me veio aqui na cabeça? Eu nunca voei, mas eu não sei se vocês dois voaram com a Hebe. Sim. Eu voei. Te digo mais, eu voei com a Hebe, com a Lolita Rodrigues e com a Nair Belo. No mesmo voo. Era uma ponte aérea. Que delícia. Elas na primeira fila, a última fila gargalhava junto com elas. Na ponte, você não tem noção. A gente não fez serviço, a gente participou de um show.
Era demais. Pessoas marcantes para muita gente, para o Brasil inteiro, que a maioria das pessoas não tem acesso, e a gente encontrava, né? Lógico, no dia a dia. Eu lembro dela com caviar, né? Que embarcava, tinha caviar, a gente falava, vai embarcar hoje. Vai embarcar hoje, exatamente. Ela amava caviar. São os bônus dessa profissão maravilhosa. É sofrida, a gente tem que se aplicar muito, mas tem muita coisa boa. Se você souber fazer bom uso... Verdade. Olha, muito mais. O bônus é muito maior do que o ônus, né? Com certeza. Desde que você saiba aproveitar. Exatamente. Até porque ônus você vai ter em qualquer profissão, né? Exatamente. Mas aqui os bônus só tem que usar com sabedoria. Exatamente. Conhecimento, responsabilidade, sabedoria e depois é só deixar acontecer, né? Exato. Valeu, Ale. Né? Ale, Alessandra Ângela, Tamisa, nossa amiga há tantos anos e muitos outros que virão pela frente ainda. Muito obrigado. Tem o Luiz ainda. Quando o comandante Rolim era vivo, eu voava com ele, ele costumava falar assim para os passageiros: pessoal, na verdade o nome dela é Isa, mas ela gosta tanto da TAM que ela pediu para se chamar de Tamisa. Ele fazia marketing até com o seu nome. Esse meu nome, ele me traz coisas boas, você viu? Muitas histórias. Acho que a gente pode marcar outra entrevista só para falar dessas histórias também, das mais antigas, né? Só história com o comandante Rolim, acho que cada um de nós tem algumas também, né? Olha, veio uma inspiração agora. Você falou, a gente pode marcar outras. Eu acho que, na verdade, poderia ser feito um livro, hein, gente? Quem sabe, né? Vamos dar mais spoiler aí, né? Compilar alguma coisa aí, né? Assunto a gente tem. Será que vai rolar interesse? Vai virar uma enciclopédia. Será que vai gerar interesse? Não sei, né? Pouca coisa para contar. Os seguidores aí que vão ter que dizer, né? Deixa aí nos comentários. Deixa aí. Comenta, quero o livro. Eu só quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo por você ter aceito. Pra gente é muito bom te ter aqui conosco como nossa amiga de mais de 2 décadas e, ao mesmo tempo, muito significativo poder contar com uma profissional com uma carreira tão brilhante, uma carreira tão rica, com tanta bagagem para contar na estreia do nosso canal. Então, isso para a gente é muito especial. Obrigado. Valeu mesmo. Eu fico muito honrada, muito agradecida e com certeza também eu só aceitei porque eu me vejo... vocês são um espelho também. Tudo que você falou sobre mim é o que eu penso sobre vocês também. Então, eu estou super em casa, super à vontade e tenho certeza que esse canal vai ser um sucesso. Contem comigo sempre. E estou aqui à disposição. Em outros momentos, a gente bate outros papos aí, o que os seguidores aí quiserem ouvir, saber, etc. Eu acho que tem assunto aí para uma maratona, né, de vídeos. Deixem os comentários de vocês aqui nesse vídeo também, mandem aí embaixo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma dessas histórias que a Lê contou aqui, sobre isso que a gente conversou, joguem aí a pergunta, mandem, a gente vai ler todas elas, a gente responde, a gente pede para a Lê responder também, né? A gente continua essas histórias. Contem o que vocês acharam aí. Estou à disposição, certamente. Lê, obrigado, amiga, colega de trabalho, pessoa inspiradora. Foi um baita prazer ter você aqui nessa nossa entrevista. E, poxa, sempre com a gente, tá? Foi muito divertido, além de tudo, né? Foi muito legal. Foi um prazer mesmo, gente. Café na Gala. Eu não gosto de assistir também. Puta merda, né? Deve ser esquisito, né? Que você fica falando, olha, não pegou meu lado bom. Mas... O mais maluco é, por exemplo, cadê o meu lado direito? Tá aqui, mas isso aqui tá no lado esquerdo da tela. Aí, às vezes, tu tá te vendo, tu quer te ajeitar, mas tu te ajeita pro lado errado. Aí né? E a gente fica se cuidando o tempo todo. Eu tô meio de lado, deixa eu me arrumar. Aí tu piora. Cara, R$4,99 o quilo. Bem escolhidinho. Opa. 20. Então... Aquele pinhão cheio de caruncho, né?
É cheio de caruncho. Tipo, você pega 2, 8 você joga fora. Mas Né? aí você vai gravar hoje ou você já gravou? Não, isso a gente grava daqui a pouquinho, eu e ele. Ah, tá. Aí a gente... não sei, Burico, você quer gravar nós dois ou gravo só eu e a próxima tu grava sozinho? Isso, Pode vai. ser? Tá gravando. Tá. Mas isso eu não vou botar na edição porque eu não sou obrigado a ficar vendo isso. Sem canequinha. Não dá spoiler, né? Exatamente. Show de bola.